Essa é a demonstração do projeto Oficina, no MVP desenvolvido para o Tech Challenge da fase 1. E o objetivo é digitalizar a gestão de uma oficina mecânica, substituindo processos manuais por um fluxo automatizado. Para isso foi desenvolvido um back-end, monolítico com uma arquitetura em camadas. Então a gente tem aqui a camada administrativa, que cuida do cadastro de clientes, do cadastro de serviços, de suprimentos, usuários e veículos. A gente tem a camada de infraestrutura, que é responsável pela autenticação, configuração, gerenciamento de exceções e segurança. A camada de monitoramento, onde é possível obter informações sobre tempo de execução de cada serviço. E a camada Service Order, que é responsável por toda a gestão das ordens de serviço. A segurança é um pilar do sistema, então a gente utiliza JWT para proteger as rotas administrativas. Assim, somente usuários com permissões administrativas podem fazer cadastro de clientes, cadastro de usuários, exclusão e gestão de estoque. Então, a gente vai fazer um teste criando um usuário do tipo mecânico sem um token válido. E aí a gente recebe um erro 403 forbidden. E agora a gente vai fazer o login com o usuário administrativo para obter o token. E vamos cadastrar aquele mesmo usuário do tipo mecânico. Porque sem o mecânico a gente não consegue fazer nada aqui depois na oficina. Beleza, o mecânico foi cadastrado, o usuário João da Silva. Agora a gente vai começar a mexer com a gestão do estoque da nossa oficina mecânica. Então vamos criar ali um serviço troca de óleo com valor de R$120, troca de óleo criada, aí tem a data de criação, é um serviço que vai estar ativo, e a gente vai criar também um insumo. O insumo óleo motor, valor de R$45,90. Aí ele foi criado. Após a gestão do estoque, a gente já pode receber clientes na oficina. Então a gente vai agora criar um cliente. Então esse cliente é a Maria da Silva, os dados básicos, né, o e-mail, telefone, endereço, a cliente cadastrado. E após isso, após a cadastro desse cliente, a gente já pode cadastrar um veículo e vincular esse veículo nesse cliente. Então, os dados para cadastro de um veículo é a placa, modelo, ano, cor, dados básicos de cadastro, e esse veículo fica vinculado no cliente Maria Souza. Após esses dois dados básicos cadastrados, a gente já pode abrir uma ordem de serviço para esse cliente. Para abrir a ordem de serviço, a gente precisa saber qual é o cliente, qual é o veículo, qual é o serviço que ela está solicitando, e a gente pode também colocar ali um texto de informação. Então, no caso, essa cliente ela relata barulho ao frear e vibração no volante em alta velocidade. Ordem de serviço cadastrada. Aí, ali na ordem de serviço, a gente consegue ver que o serviço solicitado, né, a troca de óleo, ele fica com status, a situação pendente. O total de serviços calculados é de R$120. Essa ordem de serviço fica com o status recebida e o total, né, o valor total dessa ordem de serviço é de R$120, porque por enquanto só tem um serviço vinculado. Agora a gente vai atualizar essa ordem de serviço vinculando um mecânico. Mecânico vinculado. Então a gente tem ali o João da Silva que está atrelado agora a essa ordem de serviço. Então agora o João da Silva vai iniciar o diagnóstico da ordem de serviço da Maria. A gente vai atualizar o status, então, fazendo um update, trocando o status da ordem de serviço de recebida para em diagnóstico. Agora, o João da Silva, durante o diagnóstico, vai adicionar o insumo que falta nessa ordem de serviço para troca de óleo. O insumo que falta é o óleo do motor. Ele vai adicionar uma quantidade. Então, o serviço adicionado. E aí, agora, como nós temos um serviço e um suprimento, o sistema calcula a somatória, né, do total de serviços e suprimentos e gera ali o total budget amount, que é o total dessa ordem de serviço ou desse orçamento, que fica no valor de R$179,67. E a ordem de serviço passa do status
ela se mantém no status em diagnóstico. Agora, depois de já ter feito o diagnóstico e iniciado e adicionado ali o suprimento, o João da Silva pode enviar essa ordem de serviço para o cliente. Então, a ordem de serviço foi enviada com sucesso para o cliente. Quando o cliente receber a notificação, né, de que o serviço já foi diagnosticado, ele pode entrar no portal e buscar as ordens de serviço pelo documento dele. Então, ele entra no portal, passa o número do documento pode ser o CPF ou o CNPJ, ele obtém as ordens de serviço que estão com status aguardando aprovação, analisa o orçamento, os suprimentos adicionados e o serviço que está com status pendente. Esse serviço que está com status pendente, o cliente precisa fazer uma análise e decidir se ele aprova ou se ele recusa. E agora a gente vai fazer a aprovação desse serviço. Então, passando o ID do serviço e a situação dele, que no caso agora vai ser aprovado. O serviço vinculado na ordem de serviço muda de status para aprovado e a situation date dele, que é a situação atual, fica setada com a data e hora atual. A ordem de serviço muda de status, né, em diagnóstico para aprovada, e agora já é possível que o João da Silva, o mecânico, inicie o serviço solicitado. Então, o João da Silva vai pegar essa ordem de serviço e vai iniciar o serviço. Quando ele executar essa ação, a ordem de serviço ela sai do status aprovado para o status em execução. E o serviço iniciado tem ali o campo Start Date setado para a data e hora atuais do início do serviço. Após a execução desse serviço, João da Silva vai finalizar a execução do serviço. Finalizando a execução do serviço, o atributo EndDate é setado com a data e hora atuais da finalização desse serviço. E a ordem de serviço segue em execução. Agora, depois da finalização, né, do serviço, o João da Silva pode avisar o cliente de que a ordem de serviço já foi finalizada, atualizando o status dela para finalizado. Ordem de serviço atualizada com sucesso, então status finalizada, e aí nesse momento o cliente já pode ir na oficina mecânica retirar o veículo. Quando ele fizer a retirada do veículo, o status pode ser alterado para entregue. O status foi alterado para entregue, então indicando que o cliente recebeu o veículo e está de acordo com o serviço que foi executado. Agora a gente pode ir para a parte de monitoramento de serviços, para a gente ver quanto tempo, em média, levou a execução daquele serviço. Para fins de teste, né, a gente fez o início e a finalização aqui do serviço troca de óleo em momentos muito próximos, então o tempo médio de execução foi de 28 segundos. Mas aqui a gente obtém uma média de todas as execuções feitas em cada serviço. E assim é o funcionamento básico aqui dos endpoints principais da oficina mecânica.